teve, né, declarações do governador Wilson Witzel. Novas medidas. Novas medidas, relaxa um pouco no interior, daqui a pouco nós vamos ver. Mas no mesmo dia, a gente teve o maior salto no número de mortes causadas pelo coronavírus desde o começo da pandemia. Em 24 horas, gente, foram 20 novas mortes, totalizando agora 92 mortes. Bom, isso sem contar as mortes de Duque de Caxias. Já está aqui no telão, vamos Fachel. Vamos ver o gráfico, vamos direto para cá, porque, Silvana, a gente tem dito desde o início que haveria uma subida, haveria uma curva. E segundo os especialistas, essa curva está em franco crescimento. A gente não chegou lá em cima ainda. Ainda não, são 89 mortes que você acompanha no gráfico, mas no total são 92, porque a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias já confirma, então, mais 3 mortes, por isso, totalizando 92 mortes. Agora, o número de mortes em investigação, Fachel, também chama atenção, né? Chama atenção porque as mortes vão acontecendo e aí o que acontece, Silvana? O Estado, o município, as autoridades, os hospitais, os médicos não têm testes suficientes para saber se aquela morte foi por causa do coronavírus ou não. O que se tem no processo até chegar à testagem é o que se diz de suspeita, né? 78 mortes estão sendo investigadas e a gente reforça que muitas dessas pessoas já foram até enterradas, mas o teste demora ali para confirmar se realmente morreu vítima de Covid-19. Exatamente. O que os pesquisadores, o que os médicos fazem, o que os laboratórios fazem? Eles guardam uma amostra, né, para poder e esperar, né? Esperar chegar o teste para poder fazer o teste. Agora, total de casos, tá? Falando agora primeiro de mortes, agora casos. Número que aumenta também. Isso, quase 1.780. São 1.688, um crescimento aí em 24 horas de 227 casos. Bom, olha, esse As mapa cidades aí, que mais têm casos, exatamente, né? esse mapa aí, ele não está dizendo só tem aqui, não, não é isso. Aí está dizendo onde tem o maior número de casos, mais uma vez, Silvana, casos confirmados. Não dá para dizer que são só esses os casos de coronavírus, porque não se tem os testes. Então, esse número é o número que tem, é o número que dá para trabalhar. Mas todos os especialistas, inclusive a Secretaria de Saúde, diz que é além disso, né? Volta Redonda está chamando bastante atenção no sul do estado. Lembra que lá foi o primeiro caso? E aí a gente está tendo aí um crescimento, só ontem foram 3. Obviamente, a cidade do Rio continua aí com o maior número de casos. Agora, Fachel, os casos estão se espalhando pelos municípios. Antigamente você estava concentrado aqui, eles vão se espalhando pelas 92 cidades. O vírus, ele não enxerga, né, o limite entre um município e outro. O vírus não pergunta se ele pode entrar pela esquerda ou pela direita. Ele não vai dizer assim, onde é que você é da Serra? Se é do norte, você é do sul, ele vou vai com você. indo. Ele vai andando. Ele vai, assim, você saiu para a rua, caminhou um pouquinho, já carregou ele. Caminhou mais um pouquinho, já levou ele. É assim que funciona. Só corrigindo, o primeiro caso foi em Barra Mansa, município vizinho a Volta Redonda. E agora, mudando a tela, Fachel, a gente tem aí, dos 92 municípios, 48 cidades do estado já confirmaram, portanto, a doença. Esses são os primeiros municípios que tiveram registro da doença, né? Você vai vendo uma espécie de arco ali em volta, né? Olha só, é uma espécie de arco. São os novos municípios com casos, portanto, além daqueles que a gente já tinha, agora no total 48, você tem, por exemplo, Sapucaia. Pois é. Uma cidade lá, quase na divisa com Minas, já, portanto, com um novo caso da doença. Aí eu vou perguntar para você, Silvana. Olha, Bom Jardim... Olha Cabo Frio. Isso, Bom Jardim registrou um caso. Cabo Frio registrou um caso. Coatis, 2. Coatis e Porto Real, muito próximo ali de Volta Redonda e Barra Mansa. Aí eu faço a pergunta para você. Isso significa que só tem um caso lá? Não dá para saber. Não dá para saber, porque isso aí significa que é um caso testado e confirmado. Fora os que agora, não tem testagem. E os outros 10, 20, N, né, que em matemática a gente fala isso, né? Quando você não sabe, você bota uma letra para representar uma coisa que você precisa calcular. E que são chamados casos prováveis, né? Exatamente, Milhares de casos é a prováveis. tal da variável, né? Então hoje é variável isso. Não dá para saber se Sapucaia tem só um caso. E aí não dá para saber se Casimiro de Abreu tem 3 casos e assim por diante. Exato, assim, das 92 cidades, 48, portanto, já tem casos. E aí o que o governador Wilson Witzel fez? Ele flexibilizou a quarentena nas cidades que não registraram ainda nenhum caso da doença. Você tem, por exemplo, regiões aqui da Costa Verde que ainda não tem registro. Regiões do norte do estado que também ainda não tem nenhum registro. Mas então, aí, nessas cidades, a quarentena vai ser flexibilizada. O que